Hoje eu subi acompanhando o Parnaíba, buscando o sol e a doce brisa azul do mar. Ouvi meu peito que não guarda despedida, sem soluço na partida, sem tristeza no chegar. Num arco-íris atravesso meu sertão, vou buscar minha alegria. Olá, hoje o Discovery Chablau apresenta a vocês a história de Parnaíba. Bom, Parnaíba é recheada de pontos históricos, que servem de pontos turísticos para turistas que vêm para a cidade, tanto para a população. Bom, falando em ponto turístico, a nossa equipe está lá no Porto das Barcas. Alô, Arthur Santos! Olá, Arthur. Estou aqui no Porto das Barcas, que surgiu no século XVIII e funcionava como desenvolvimento econômico da região. Ela foi um ponto muito importante para a economia, pois atuava no escoamento da Carnaúba, e foi aqui onde vários barcos desceram com a entrega de muitas mercadorias, como sal, algodão, pimenta, entre outros. Os antigos prédios eles foram usados como armazéns para armazenar mercadorias que chegavam dos barcos. Os barcos eles eram feitos para conseguir uma capacidade muito alta de muitas mercadorias que vinham de fora até aqui, e é um dos principais litorais do Brasil. Hoje, o Porto das Barcas é um complexo turístico que abriga lojas de artesanato, ateliês, restaurantes e bares. Serve de ponto de partida para passeios ao delta do Parnaíba, com espaço para manifestações culturais, por exemplo, apresentações musicais e exposições. Antigamente, o Porto das Barcas era conhecido como Porto da Carnaúba, já que grande parte da exportação girava em torno da extração da cera da carnaúba, que deu bastante força econômica para a região. Situada na cidade de Parnaíba, segundo a Maia do Piauí, às margens do Rio Igaraçu, próximo ao centro histórico da cidade, é considerado o marco zero da ocupação urbana. Dizem que o nome Porto das Barcas vem do intenso movimento de pequenas embarcações, barcas, que traziam cargas e passageiros. Até hoje, muitas construções carregam marcas do tempo, como paredes feitas totalmente de pedra. E por esses motivos, o Porto das Barcas é um dos locais mais visitados por turistas que vão ao litoral piauiense. Bom, a estação Floriópolis foi inaugurada em 1922, servindo para o escoamento de mercadorias e o transporte de passageiros. Hoje, embora desativada, que não funciona mais, ela funciona como um símbolo histórico para a cidade de Parnaíba. Bom, agora eu vou passar para o Miguel, que está lá. Oi, Arthur, estou aqui na estação de Floriópolis, que foi inaugurada em 1922 durante o governo de Epitácio Pessoa. Era parte da estrada de ferro central do Piauí, responsável por ligar o interior do estado a Parnaíba, que nessa época era o principal polo econômico. A ferrovia foi construída para dar escoamento à produção agrícola, especialmente para arroz, babaçu e carnaúba. Também transportava passageiros. A estação recebeu o nome de Floriópolis em homenagem a Floriópolis Monte Castelo, esposa de um dos engenheiros da obra. Apesar de algumas versões dizerem que foi por outra pessoa influente no local, ela foi essencial para o desenvolvimento de Parnaíba e cidades vizinhas, pois facilitava o transporte de mercadorias do interior ao litoral. Assim como o Porto das Barcas, a estação consolidava a Parnaíba como ponto estratégico do Piauí. O transporte ferroviário era a forma mais rápida e segura de deslocamento antes de se criarem as rodovias. O prédio da estação segue o estilo clássico ferroviário do início do século XX, típico das estações do Nordeste. Construído em alvenaria com fachadas simétricas e janelas amplas, contava com uma plataforma coberta, bilheterias, área de espera e armazéns. O entorno foi planejado para abrigar funcionários e armazéns de carga. A partir da década de 1970, com a expansão das rodovias, o transporte ferroviário começou a perder espaço. A linha foi desativada e a estação entrou em decadência. Hoje, o prédio existe, mas sofreu com o abandono e a falta de manutenção por décadas, embora haja iniciativa de preservação. O prédio da estação é considerado patrimônio histórico de Parnaíba. Em alguns períodos, foi usado para atividades culturais e eventos, mas ainda há muitos debates sobre sua restauração. Integra o complexo histórico da cidade,
junto com o Porto das Barcas e outras construções do início do século XX. A linha férrea que chegava a Florianópolis fazia parte do projeto de integrar o Piauí, o Ceará e o Maranhão por trilhos. Durante décadas, a chegada do trem era um grande acontecimento social. Famílias iam até a estação para receber passageiros ou acompanhar o embarque. Alguns relatos antigos diziam que havia até feiras e vendas informais próximas à estação nos dias de chegada do trem. Bom, a Fazenda Testa Branca foi uma grande propriedade rural de Parnaíba, voltada à produção de carnaúba e à pecuária. Bom, a Fazenda Testa Branca foi um grande centro econômico local, que, apesar de desativada, ela é uma lembrança histórica de Parnaíba. Mas quem fala melhor sobre isso é o Benício. Fala, Arthur. Começando com a Fazenda Testa Branca, que é uma das propriedades antigas rurais daqui de Parnaíba. Ligada ao ciclo de carnaúba, principal riqueza econômica do norte do Piauí entre os séculos 19 e 20. Seu nome provavelmente está ligado a animais, bois de testa branca, ou a vegetação da área. Faz parte do conjunto de grandes fazendas que sustentaram a economia de Parnaíba, ao lado de propriedades como as ligadas ao Porto das Barcas e as áreas de colonização agrícolas. A fazenda foi usada para extração e beneficiamento da cera da carnaúba, além da criação de gado e plantios voltados para o abastecimento da cidade. Representa o passado agroexportador de Parnaíba. Foi um polo de produção de carnaúba inserindo-se na história do ouro verde de Piauí. Alguns relatos apontam que ainda restam ruínas ou estruturas preservadas, mas em grande parte a área foi integrada ao crescimento urbano usado de forma reduzida para a agricultura e pecuária. Agora vamos ouvir o historiador Leandro Castro falar um pouco mais da história de Parnaíba. Salve, salve, alunos da Escola Crescer, é o professor Leandro Castro. Vou falar um pouco sobre a história de Parnaíba, da nossa cidade. Parnaíba, sim, eu entendo que ela tem alguns ciclos econômicos e políticos na sua história. O primeiro deles é o processo inicial, a formação inicial de Parnaíba, que começa entre o século XVII, XVIII e início do século XIX, que é o ciclo das charqueadas. O Piauí em si ele tem uma característica na sua formação colonial, Ele, ao contrário dos outros estados, a maioria dos estados brasileiros, ele começa a sua formação, a sua colonização do sul para o norte. Então, por isso que Parnaíba não foi a primeira capital, Nós estamos localizados na região litorânea, mas a primeira capital do Piauí é Oeiras, no centro-sul do Piauí, por conta das charqueadas, por conta da pecuária. A pecuária é a atividade de criação, exploração do gado, O gado que vinha da Bahia, ele adentra no território onde vai se formar o Piauí, pecuária extensiva, o gado criado de uma maneira solta, abrindo territórios, Então o gado é a primeira atividade econômica do Piauí. E aí tem na cidade de Parnaíba uma indústria, uma prática de produção do charque. Charque é a carne que é colocada para salgar, e depois é vendida para fora, é exportada. E aí se destaca nesse primeiro momento a família Dias da Silva. O Simplício Dias da Silva, o pai dele, depois o Simplício Dias da Silva, na região ali do Porto das Barcas. Então o primeiro é o ciclo da pecuária e o núcleo principal, o primeiro núcleo de formação de Parnaíba é na região do Porto das Barcas. Ali era a prática de salgar a carne naquela região do Porto das Barcas e ali era colocado nos navios para serem exportados, vendidos para fora. Depois tem um ciclo econômico no final do século XIX, início do século XX, que é o extrativismo vegetal, que é a exploração de cera da carnaúba, produtos de origem vegetal, que são, tem muita evidência aqui também na região, A cera da carnaúba, o óleo do babaçu, depois transformados em sabão, em sabonete, em produtos vegetais, e são também colocados para vender, exportar, Parnaíba, as primeiras atividades não são voltadas para o mercado interno, são voltadas para fora, para a prática de exportação. Parnaíba era a principal cidade econômica no início do século XX. Até esse momento, Parnaíba é o principal empório econômico do Piauí. Só vai perder esse posto mais tardiamente na segunda metade do século XX, nos anos 60, 70, principalmente para Teresina.
porque Teresina é a capital, né? E ali desenvolve-se muito a partir desse contexto dos anos da segunda metade do século XX. Mas até a primeira metade, Parnaíba é o principal centro econômico do Piauí, né? Então é isso. Um grande abraço a todos. Estamos à disposição. Parnaíba é mais que uma cidade. É memória, cultura e identidade. E cabe a cada um de nós manter viva essa herança, para que as próximas gerações conheçam, respeitem e se orgulhem do que somos. Bom, o Discovery Chablau fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima. Parnaíba, pedacinho do Piauí. Parnaíba,